No Feed Jack de hoje, ninguém mais, ninguém menos do que a famosa SSG-10 do nosso amigo Novrich, o sniper mais aclamado do mundo. Bom, dá uma olhada aí nesse Flash Rider em laranja, já com uma rosca aqui. Olha esse Outer Barrel todo trabalhado, aqui onde você tem o ajuste do hop-up, a demarcação para você fazer o ajuste. Trilho superior, a marca do gigante, uma coronha, galera, toda trabalhada num material de primeiríssimo nível, onde você tem aqui um polímero aveludado, coisa top demais, uma soleira diferenciada com o nome do grande. Bom, tenho certeza que além dos disparos, vocês querem conhecer um pouco mais sobre os internos desse equipamento. Então vamos para um Feed Jack completo e uma análise detalhada dos internos? Bora lá! Uou! Agora você está aqui diante dos internos da SSG-10 e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando por esse Outer Barrel, olha só o acabamento das janelas aqui, como é muito bem confeccionado, você não tem rebarba aqui na Viva, muito bem trabalhada a peça, inclusive na parte de rosca que também tá. Aqui na frente você encontra um Flash Rider com rosca para você colocar o supressor. Esse acabamento em espiral torna o Outer Barrel, o sobrecano, muito bonito. E aqui você tem a demarcação para o hop-up, que você já vai entender por que existe essa demarcação. Muito leve, muito bem produzido, não dava para se esperar menos. Continuando aqui, a gente tem uma guia de mola em aço, tá? Não rolamentada, que acompanha esse equipamento. Passando para o pistão, a gente vai encontrar um pistão que tem aqui na frente gacheta, o corpo em alumínio e a saia em aço, que não vai te incomodar com molas mais pesadas, inclusive até molas M220, tá? Então é um baita de um pistão, não vai te dar dor de cabeça nenhuma. Partindo para a cabeça de cilindro, aqui pela ordem que a gente está estudando, uma coisa muito interessante nessa cabeça de cilindro. Primeiro, o design dela aqui, que ela dá uma fechadinha para acomodar melhor dentro do buck, isso é muito legal. Outro ponto importante é o peso, tá? Enquanto uma cabeça de cilindro padrão que a gente encontra no mercado, VSR10, pesa em média 45,3 gramas, essa do Novrich pesa apenas 31,3. Outro ponto importante em comparação a qualquer cabeça de cilindro padrão VSR do mercado, tá pelo tamanho da rosca interna que fica dentro do cilindro. Enquanto essa daqui, que é do Novrich, tem apenas 10,03 milímetros, aqui você tem 14,8 milímetros. Jack, e no que isso faz diferença? Faz muita diferença. Por quê, Jack? Porque a quantidade de rosca que você tem aqui na cabeça de cilindro vai para dentro do seu cilindro. Isso vai comer o volume de ar que você tem aqui na frente. Então é preciso desconsiderar essa parte do volume de ar por conta da cabeça de cilindro. Então quanto mais ela entra aqui, menos volume de ar você tem. Então o Novrich fez uma menorzinha, com isso você tem um maior aproveitamento do volume de ar. Falando sobre o cilindro e sobre o volume de ar, muito interessante falar que esse cilindro é fabricado em aço inox, um acabamento sem comparação. E um ponto muito importante é o ponto de compressão, que está um pouco mais para trás do que o padrão que a gente encontra nas VSR, tá? Quando você tem, por exemplo, um cilindro desse daqui, que no padrão VSR10 você encontra o ponto de compressão aqui por volta de 96,4 milímetros, tá? Esse aqui você puxa um pouquinho, 105,8 é o ponto de compressão. Isso desconsiderando a cabeça de cilindro, então acaba ganhando um pouco mais ainda em relação ao padrão VSR10. Então você acaba tendo um volume de ar maior dentro do seu cilindro, tá? Em relação a peso, um cilindro tradicional que você encontra na maioria das snipers aí, pesa em média de 160 gramas, cilindros originais. Esse daqui, por já ser em aço e muito bem produzido, dá uma olhada em todo o acabamento do cilindro, ele vai pesar 195 gramas, ok? Continuando aqui, a gente vai passar pela mola também, uma mola, cara, que até assusta pelo FPS que entrega, porque a puxada é muito tranquila desse equipamento. Essa é uma mola M150, tá? Ela vai te entregar na BB 043 370 FPS e na BB 020 520 FPS, tá? Então é muito bacana, é muito legal. É realmente, cara, uma sniper para você pegar e jogar. Ah, Jack, mas eu queria mudar um pouco o peso do pistão, queria trocar um pouco a mola. O conjunto aceita o que você quiser, mas ele vem pronto para você jogar. Agora, se você é um usuário, jogador que quer uma coisa diferenciada, essa é a plataforma para você trabalhar. Bom, passando aqui agora para essa parte de baixo, eu quero já dar um destaque para essa caixa de gatilho. Eu já andei fazendo alguns vídeos sobre ela. É uma caixa de gatilho robusta demais. O mecanismo de funcionamento, não sei se vou conseguir mostrar aqui agora para vocês, mas basicamente aqui, olha,
ele trabalha no meio dessas duas peças aqui, tá vendo, ó? E aí ele desce na passagem do pistão, para o pistão passar e ele trava, e quando você puxa o gatilho, ele libera o pistão, tá? Puxou, libera o pistão. Então, é uma caixa de gatilho que não tem como te incomodar, muito robusta, toda chimadinha aqui com os anéis, então assim, muito top. O disparo é muito leve, muito gostoso e fica também um charme aqui à parte por conta do gatilho flat que esse equipamento tem. Então a caixa de gatilho eu fiz questão de demonstrar para vocês e desmontar, porque realmente é um baita tanque de guerra muito bem estruturada. Passando para cá, você vai encontrar um conjunto de receiver muito leve mesmo, cara. Muito leve, muito bem produzido também, tá? E, cara, uma coisa que me chamou muita atenção nesse conjunto de receiver é a questão aqui em cima do trilho ser recortado aqui, olha. Isso é muito legal, porque além de você ter uma janela de exposição aqui cromada, mais bonitona, que eu particularmente gosto muito, né? Você tem ainda um alívio de peso do equipamento. Não é à toa que é um equipamento que total montado, prontinho para você jogar, vai pesar apenas, deixa eu me lembrar, 2 quilos, se não me engane, 2 quilos, e ele tem 107 centímetros completo montado. Então, é um baita do equipamento com um peso muito baixo. Além dessa questão dos 2 quilos que você encontra nesse equipamento e 107 centímetros de comprimento, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre todos os componentes. Agora, falando um pouco sobre o cano, aqui você vai encontrar um cano de precisão do tipo 601 430 milímetros em latão, tá? Um baita no cano do tipo janela aberta, ó, tá vendo? Olha a construção da janela, tá vendo como não tem nenhuma rebarba, o acabamento é impecável, tá? E o polimento também, eu acredito que não vai dar para vocês verem aí, mas o polimento também tá muito bem realizado dessa peça, não podia esperar menos do que isso. Apesar do cano aqui ser um cano em latão, isso não quer dizer que ele não seja um cano de precisão, galera. O que define a precisão é ele ter o diâmetro de 601 por toda a sua extensão, muito bem produzido. Agora, passando para o bucking, vocês sabem que os buckings da Maple Leaf são os melhores buckings do mercado, isso é indiscutível entre os principais armeiros do Brasil. Agora, uma coisa importante desse daqui, que é um modelo de 60 graus Autobot, pela cor você consegue definir, tá? Um Maple Leaf, e ele vem com esses 2 anéis de metais, o que ajuda ainda mais na vedação. Então, um baita de um bucking, cara, muito gostoso disparar com esse equipamento e com esse bucking. Falando do conjunto de hop-up desse equipamento, é um padrão VSR 10 bipartido, e aqui que é interessante demais você observar, ele tem uma graduação aqui para que você, quando vá ajustar o seu hop-up, ele tenha um cliquezinho a cada 0,02 milímetros. Então, é uma câmera de hop-up que te dá um ajuste muito preciso mesmo de 0,02 milímetros, tá? Então, isso aqui, outro ponto importantíssimo. Bom, no cano você vai encontrar esse estabilizador de cano, que é diferente do que a gente encontra por aqui, o que vai te dar uma boa estabilidade a cada disparo. Ele fica aqui dentro do seu outer barrel aqui, travando o seu cano para evitar que quando você dispare o cano venha a oscilar. Isso tem que estar na posição correta ali para que você possa aproveitar o máximo dele, beleza? Gente, o que falar desse equipamento quando montado, quando você faz um disparo, é que você encontra um disparo muito gostoso, tá? É um equipamento de fato pronto para você pegar e levar a campo. Eu passei para vocês várias medidas e especificações aqui para você entender que ele tem um volume de ar maior, uma resistência até molas 220, então dá para você fazer horrores com esse equipamento aqui, tá? A gente vai liberar para vocês também um feed jack, né, em PDF completo para que você possa ter todas essas informações que eu passei agora para vocês. Um outro ponto importante também, o magazine para 28 BBS, aqui olha, translúcido, então você consegue ver quando as suas BBS estão acabando, ok? Não tenho o que falar desse equipamento, muito bem acabado, peças de excelente qualidade, um sistema muito bem vedado. Pode ter certeza que isso aqui é uma sniper para pegar, ir para campo e não se preocupar mais. Você não vai ter problema de quebras, não tem pontos de fragilidades nesse sistema. Falei para vocês também aqui da soleira, tá? Que é muito bonita, e toda a coronha aqui também, que é um tipo de preto, tá vendo? Que é aveludado, beleza? Agora, internamente, você consegue ver que tem muita resistência. Olha, o plástico não cede, galera. Então é um plástico de muita qualidade mesmo, tá? Então, essa era a análise que eu queria trazer para vocês da SSG10. Esse foi o nosso feed jack. Tamo junto, deixa aí seu comentário, o que você achou desse baita equipamento.